eu sempre gostei muito de criança. Desde que eu era criança, eu gostava dos menorzinhos. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário que a escola propiciava na favela de Jaguaré. Então a gente ia, isso no ginásio, né? A gente ia dar aula para as crianças da favela de Jaguaré. Acho que aí começou alguma coisa assim em mim a respeito de ser professora. Chegou no terceiro colegial, eu fui fazer tinha uma outra letiva, eu fui fazer crítica de arte. E essa professora fantástica, ela era muito ligada em psicanálise. Então, a gente assistia filmes, ouvia obras de arte e ela fazia leituras psicanalíticas, então ela foi introduzindo um pouco Freud pra gente nessa época. E eu continuava fazendo esse trabalho na favela e gostava de criança, então fui fazer uma orientação vocacional com uma orientadora que tinha lá no Santa Cruz. E eu lembro que eu falei, ou ela me disse, que eu estaria assim entre 3 profissões: pedagogia, serviço social ou psicologia. E aí ela me aconselhou a fazer psicologia, porque ela falou, acho que na psicologia você vai poder se aproximar mais dessas 2 áreas do que talvez o contrário. Eu comecei a fazer esse trabalho voluntário num abrigo quando eu estava no 2º ano da faculdade, porque a minha irmã mais velha era delegada da mulher em Osasco. Então ela chegou para mim e falou, Cá, eu tô com uma situação super difícil, quero que você me ajude. Eu estou investigando um caso num abrigo de abuso sexual do diretor do abrigo. Eu falei, Lu, vou lá conhecer com você. E aí, a hora que eu entrei no abrigo, eu tive uma sensação muito impactante, porque é como se eu conhecesse o lugar. E eu comecei a ir 2 vezes por semana. Chamei uma amiga que não era da área da psicologia, ela fazia arquitetura, mas que se interessava em fazer um trabalho social também, e a gente ia 2 vezes por semana. Eu comecei fazendo reforço escolar lá com as crianças. E aí eu fiquei, então, 1 ano e meio lá. 1 ano e meio. Aí no 5º ano aí eu escolhi um núcleo que era psicoprofilaxia na infância e fiz durante 1 ano todo um trabalho no abrigo, no Larema Quiapini, que era na Vila Brasilândia. E lá eu trabalhei com bebês e com educadores. E aí começou muito essa questão da história de vida, foi quando eu tive contato com um livro, com uma autora, que é a Caroline Eliashif, que ela tem um livro que chama Corpos que Gritam, Psicanálise com Bebês, que fala da manifestação somática nos bebês e da possibilidade de você fazer psicanálise com os bebês, ou seja, você conversar com bebês, contar histórias de vida para os bebês. E eu tive experiências fantásticas lá. Eu lembro de uma menina, uma fofa. E ela tinha muitas queimaduras, assim. Muitas queimaduras. E era uma criança muito alegre, muito carinhosa e tal. E aí eu sentava com as educadoras e lia o prontuário, né? Antes eu estudava, mas ia lendo o prontuário e contando junto com as educadoras as histórias para os bebês. E essa menina, eu fui contar a história para ela, aí fui contando, né? Falei, olha, eu vou inventar um nome, tá? Para não falar o nome dela. Falei, Julinha, então, a Julinha tá aqui porque o papai e a mamãe não podem cuidar dela. Fui contando. E aí chegou na hora do acidente, né? Das marcas, que foi um caldeirão de água fervendo que caiu nela, né? Não sabíamos se alguém tinha jogado ou não, mas pode ter sido um acidente, né? E aí eu contei esse episódio, né? E aí aconteceu uma coisa muito chata, caiu uma água muito quente que machucou o corpo da Julinha. E aí nessa hora, ela que era muito agitada, sentou, ficou ouvindo. E aí ela caiu num choro, ela abraçava a educadora. E para sustentar com a educadora, que era bom contar pra menina isso, porque a menina chorava, chorava. E aí eu virei pra ela e falei, sabe o que eu acho, Julinha? Acho que você deve ter tomado um grande susto. Você deve ter ficado sem ar, assim, ó, quando caiu. E aí, depois disso, a gente fui acompanhando e os problemas respiratórios dela começaram a melhorar um pouco. Então, eu acho que a minha relação com o Fazendo História é esse eu, que Fazendo História não desista, que se você amplia, é o que deve nos guiar nas causas, né? Nos sonhos, nas utopias, que não são racionais,
Se você for pela razão, você larga a mão, né? É na passionalidade, é na paixão mesmo, é no amor, é no sonho, né? Por isso que eu brinquei com os adolescentes, mas assim, não há dúvida que para eu dar conta, para eu ficar, eu chamo em mim a minha adolescente, sabe? Adolescente indignada, aquela que acha que tá tudo errado, que o sistema tá tudo errado. Lógico, né? Moderada, né? Com as experiências mais da maturidade mesmo. Mas o que mantém, o que deixa aceso, né? É essa chama, assim, que não é da razão.